E aí pessoal, beleza? Pessoal, então dando continuidade ao conteúdo, então vou passar para vocês agora a parte de projeto de fundações, tá? Tipo estacas, tá? Fundações profundas. Então, qual que é a diferença do que a gente tem feito? Nós fizemos até a aula anterior capacidade de carga de uma estaca, dada uma determinada profundidade. E aí agora, ainda de maneira assim tabela, não entrando na parte gráfica, né, falando de locação, por exemplo, eu quero saber o seguinte: qual a profundidade das estacas, quantas estacas eu preciso, tá? Para uma determinada carga. Um pilar vai descarregar uma determinada carga, quero saber quantas estacas, de qual diâmetro, com qual profundidade, tá? Esse é um projeto de fundações. Vou estar passando então um exercício que vai englobar isso, e aí vai ter um trabalho para vocês poderem treinar. A partir de agora eu vou começar a mudar os perfis de sondagem. Inclusive no trabalho vocês vão ter vários perfis para trabalharem, justamente para que vocês verifiquem que não tem como a gente decorar um modelo de sondagem, pois cada empresa trabalha de um jeito. E o importante é que agora vocês já conseguem obter as informações necessárias para fazer o projeto. Tá? Então agora não é nada diferente para vocês, não é algo estranho. Então, com qualquer perfil de sondagem que apareça para vocês, vocês conseguem obter as informações necessárias, tá? E é bom para a gente estar treinando isso, tá beleza? Então, no exercício eu falo o seguinte: dimensionar as estacas para suportar uma carga de 50 toneladas força. Considere a estaca de 25 centímetros de diâmetro do tipo escavada. Considere a sondagem a seguir utilizando o método de Curie-Quaresma para obtenção da capacidade de carga das estacas. Então, nessa sondagem, o que nós temos? Nós temos ali é, uma, o lençol, a presença de água, 7 metros e 60 de profundidade. Tá? Nós temos também que os dados da sondagem lá no final, quando inicia os 8 metros, esse dado ele não tem como a gente utilizar, pois nós não temos o número de golpes necessários para cravar os últimos 30 centímetros, então a gente desconsidera, tá ok? E aí o tipo de solo que nós temos ali à direita, tá? Perceba que essa aqui é uma sondagem diferente da outra, que você não precisa nem somar, né? O próprio relatório já te dá qual que é o SPT. Tá? Então aqui você já tem a coluna onde eles já fizeram o somatório. Pode perceber que o somatório é exatamente aquilo que nós já havíamos conversado, tá certo? Então, o que nós temos que entender, tá? Eu preciso saber, no exercício eu já estou fixando para vocês a carga do pilar, que normalmente vai vindo do engenheiro calculista, tá? Quando são feitas por profissionais diferentes. Então a carga do pilar já vem. E aí você, como engenheiro de fundações, você tem que determinar qual o diâmetro, quantas estacas e qual a profundidade. Aqui nós vamos trabalhar o seguinte: eu estou fixando com vocês o diâmetro da estaca. Tá? Mas aqui na sequência eu já explico do porquê, né, e como que a gente determina o diâmetro da estaca que nós vamos trabalhar. Bom, para o desenvolvimento de um projeto de fundações, nós precisamos pensar em algumas questões, como qual o diâmetro da estaca a gente vai utilizar, quantas estacas serão necessárias e qual a profundidade dessas estacas. Então eu tenho que pensar nessas três questões. Tá? Bom, o diâmetro da estaca a ser utilizado dependerá da carga, pois um bloco de fundação muito grande acaba inviabilizando uma edificação, tá? Mais à frente nós vamos calcular blocos de fundação e aí vocês vão ver que quanto mais estacas são necessárias, maior o volume de concreto, pois maior tem que ser o bloco, então dá um gasto gigantesco de concreto aí para dimensionar nosso bloco, tá? Vamos didaticamente trabalhar de tal forma que não utilizemos blocos com mais de 4 estacas, tá? Para facilitar um pouco o nosso processo. Tá? No entanto, ficando claro que é possível dimensionar um bloco de N estacas. Além disso, deve-se levar em consideração a execução. Se o diâmetro de estacas que será adotado é fácil para a empresa ter esse trado disponível. É conveniente em um projeto de fundações que se altere o mínimo possível o diâmetro de estacas, sendo preferível trabalhar a quantidade e a profundidade das estacas. Então, por exemplo, num projeto de fundações, você tem lá uma edificação lá com 50 pilares. É muito mais interessante você, digamos, fixar um ou dois diâmetros, tá? Até, digamos, bem diferentes, por exemplo, um 25 e um de 40 ou 50, tá? Caso você tenha carga bem elevadas. Que daí você consegue trabalhar blocos de uma, duas, três e quatro estacas dentro desses dois diâmetros. Você ficar trabalhando, tipo, para um pilar uma estaca de 25, para o outro pilar usa estaca de diâmetro 30, outro de 40, outro de 50,
e aí vai subindo, fica bem complicado. Essa questão da troca, ela é bem complicada. Fora que você não padroniza também nem o bloco de fundação, nem as armaduras, nem cota de arrasamento, tá? Então, quanto menos quantidades de diâmetro vocês trabalharem, melhor, tá? Vamos dar preferência, por enquanto, em diâmetro de estaca pequeno. Nós vamos começar sempre com 25. Então, normalmente os valores que a gente trabalha é 25, 30, aí vai de 10 em 10. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tá? 140, 150. Tá? Baita de uma estaca. Mas assim, não são todas as empresas que têm esses estrados. Então as empresas de fundações normalmente eles fecham assim uma aquisição uma gama um pouco menor. Então 25 e 30 é mais convencional, e aí depois nós partimos ali para 40, 60, ok? E aí obras ficando muito maiores, daí a gente pega empresas que têm uma gama maior, então um diâmetro de 120, 150 centímetros de diâmetro, tá certo? Outra coisa, é sempre preferível que nós trabalhemos com estacas mais profundas e aí a menor quantidade de estacas. Tá? Vocês vão perceber no final do exercício que a capacidade de carga ela aumenta muito de um metro para o outro lá no final em relação ao começo, porque lá no final, no fundo, né, desse nosso post, nós temos um solo muito mais compactado do que no começo. Logo, aquele metro de estaca a mais me garante uma resistência muito maior do que se eu começar a executar uma estaca de novo, né? O primeiro metro, o segundo metro de estaca. Fora que eu tenho a armadura mínima, que nós vamos trabalhar com essas estacas, e fora que eu tenho gasto com bloco de fundação. Então, quanto menos quantidade e mais profundidade da estaca, mais econômica vai ser sua obra, tá certo? Outra situação, o número das estacas, né? Então, quantas estacas são necessárias? O número de estacas que será utilizado para cada pilar vai depender da carga do pilar, obviamente, e da capacidade de carga das estacas. Essa capacidade de carga a ser calculada será considerando a estaca na sua profundidade máxima. Então, nós vamos determinar quantas estacas são necessárias a partir do momento que eu tenho a carga do pilar, que é uma informação normalmente dada, e também depois que eu calcular a capacidade de carga máxima mesmo da minha estaca. Então a minha estaca na máxima profundidade que eu consigo executar, aí vai depender da sondagem, vai depender do tipo de estaca. Naquela máxima profundidade, qual será a capacidade então de carga que ela consegue suportar? E aí o pilar dividindo por essa capacidade de carga, eu sei quantas estacas são necessárias para o nosso bloco de fundação. Aí. Então é aí que nós determinamos o número de estacas. Já a profundidade das estacas ela vai depender da carga que está sendo considerada para cada estaca. Lembrando que as estacas devem trabalhar considerando a mesma profundidade em um mesmo bloco de fundação. Não se trabalha com estacas de profundidade diferentes em um mesmo bloco e a capacidade de carga da estaca até aquele metro de profundidade. Digo metro de profundidade, pois a gente não trabalha com fração de metro na profundidade da estaca. Então a minha estaca ela vai ter 2 metros, 3, 5, 7, 12, 15, 20 metros de profundidade. Tá? Nós não fazemos estacas com 2,5 metros, nós não fazemos uma estaca com 3,70 metros. Então nós sempre vamos trabalhar com estaca em metro fechado, certo? Outra coisa, se eu vou trabalhar com um bloco de fundação de 2, 3, 5, N estacas, essas minhas estacas é conveniente que eu trabalhe sempre ela com a mesma profundidade. Então, se o bloco tem 2 estacas, as 2 estacas terão a mesma profundidade. Nunca faria uma estaca, por exemplo, com a profundidade máxima, vamos por 15 metros de profundidade. E a outra estaca eu preciso de mais 10 toneladas, 5 toneladas. Então, eu não preciso de uma estaca que vai até 15, eu vou fazer uma estaca com 6. Não, isso não acontece. As estacas têm que ter obrigatoriamente a mesma profundidade. Caso contrário, isso implica na rigidez em toda a configuração do caminhamento de carga que vai acontecer dentro do bloco de fundação. Então, para o nosso exercício, o primeiro passo é determinar a capacidade de carga para a estaca de diâmetro de 25 no solo da sondagem apresentada. Então, como é uma estaca escavada, não será levada em consideração a capacidade de carga da ponta da estaca. Tá? Analisando o relatório de sondagem, a profundidade máxima que a estaca pode alcançar é de 7 metros, uma vez que com 7,60 metros existe água. E como já é sabido por todos, a estaca simplesmente escavada não é possível ser executada abaixo do lençol freático. Então, primeira coisa, vamos determinar a capacidade de carga
na maior profundidade que a minha estaca consegue alcançar. Nessa capacidade de carga, eu preciso saber então qual carga ela possui, para eu conseguir analisar. Bom, para aquela carga do pilar, uma estaca é suficiente? Ou precisaria de duas? Ou precisaria de três? Tá? Quantas estacas são necessárias? Então, como é uma resistência lateral apenas, calcula-se um N médio. Então, pegando a N médio aí, eu estou pegando 7 mais 10 mais 13 mais 18, 27, 36, 46. Dividi por 7, cheguei na N barra de 22,43. Calculando o nosso QL último, eu tenho N barra dividido por 3 mais 1. E o nosso QL último, portanto, eu encontrei de 8,477 tonelada-força por metro quadrado. Determinando a área lateral de uma estaca de 25 cm de diâmetro. Área lateral, πd vezes profundidade. Área lateral, π, o diâmetro de 0,25 metros, profundidade da minha estaca, 7 metros. Chego numa área aí aproximada de 5,498 metros quadrados. Para a resistência admissível, eu desconsidero o trecho da fórmula referente à resistência de ponta. Então, vou trabalhar simplesmente. A tensão admissível vai ser igual a resistência lateral última dividido pelo coeficiente de segurança de 1,3 e vou multiplicar pela área lateral da minha estaca. Então, o QL admissível será igual a 8,477 dividido por 1,3 multiplicado pela área lateral de 5,498. O que é admissível, portanto, 35,8 tonelada-força. Ou seja, uma estaca aguenta no máximo 35,8 toneladas. Então, como o pilar tem uma carga de 50 tonelada-força, basta eu dividir esse valor pela capacidade de carga encontrada para determinar a quantidade de estacas, né? Ou seja, o número de estacas vai ser igual a 50 tonelada-força dividido por 35,8 tonelada-força também, que é a carga admissível. Eu chego numa equação aí que me dá um resultado de 1,4. Portanto, eu preciso de duas estacas. Óbvio, não consigo executar uma estaca, 4. Então, arredondamos sempre para cima. Tá? Então, duas estacas serão necessárias para isso daí. Sabendo, então, que são necessárias duas estacas, a carga atuante em cada estaca é igual à carga do pilar dividido pelo número de estacas, uma vez que não existe momento fletor aplicado. Se tem momento fletor, aí tem que fazer binária, é uma outra conversa. Então, a carga por cada estaca vai ser igual à carga do pilar pelo número de estacas, que vale 2. Então, a carga que eu cheguei em cada estaca de 25 toneladas-força. Acho que não tem segredo nenhum aqui. Bom, então agora mudou um pouquinho a minha análise. Esqueço agora a carga do pilar, de 50 toneladas. Por quê? Porque eu já sei que eu preciso de duas estacas. Precisando de duas estacas, então, eu vou agora considerar quanto de carga foi para cada estaca e agora eu vou chegar em qual profundidade eu preciso. Então, porque cada estaca tem que absorver agora não mais 50, tem que absorver 25 toneladas. Então, agora é necessário determinar a capacidade de carga para cada metro de estaca. Ou seja, o cálculo de capacidade de carga deverá ser feito considerando a estaca com 3 metros, 4, 5 e os 6 metros. Tá? Cada metro da minha estaca. Por que eu coloquei aqui a partir de 3 metros? Porque eu não vou recomendar para vocês trabalhar com estaca menor do que isso. Tá? Pelo menos didaticamente agora não. Tá? Porque a gente tem que descontar o primeiro metro do solo, o primeiro metro tem muita matéria orgânica, e aí 2 metros é só 1 metro de, digamos, estaca resistente, eu recomendo aí pelo menos 3 metros de estaca, tá certo? Uma vez com 7 metros também já foi calculado, não preciso calcular de novo, já temos lá a capacidade de carga com a estaca de 7 metros, tá? Esse cálculo que será apresentado, ele pode ser também feito inicialmente, tá? Não precisa fazer o valor da capacidade de carga, fazer esse cálculo, não existe esse processo. Tá? Você tem que saber quantas estacas são necessárias quando você pega o limite da carga admissível, mesmo da estaca, e aí saber quanto ela resiste de metro a metro. Tá certo? Bom, como o cálculo é repetitivo, tá? Eu simplesmente coloquei o resultado numa planilha. E aí vocês precisam verificar se vocês conseguem chegar exatamente nesses resultados que eu vou apresentar. Então, o cálculo metro a metro, eu cheguei no seguinte resultado, tá? Até considerei todos aqui para vocês depois compararem. Então, com o método de profundidade, que nós nunca não vamos usar em hipótese alguma, a minha estaca com 2 toneladas, com 2 metros de profundidade 4,6, com 3, 6,4, 4, 12,1, 5, 18,1, 6, 26 e 7, 35,8. Tá? Bom, sendo assim,
Como em cada estaca atua uma carga de 25 toneladas, são necessárias duas estacas de 25 centímetros de diâmetro com profundidade de 6 metros, pois uma estaca de 6 metros suporta até 26 toneladas de força. Então, o resultado do nosso projeto é o quê? Para aquele pilar de 50 toneladas de força, eu preciso de duas estacas de 6 metros de profundidade. Não preciso chegar a 7, porque com 7 já passei, não preciso. 26 eu já estou passando. Então, que 5 não é suficiente, né? Porque aguenta só 18,1 e está atuando 25. Com 6 metros, aguenta até 26, está excelente. Tá? Ah, professor, podemos fazer com 7? Pode, mas o que você está fazendo? Você está gastando 1 metro de estaca a mais. Se você pensar em uma estaca, você pode até falar assim, ah, mas não é muito, por segurança eu vou adicionar. Não, não pense desse jeito, porque você está gastando 1 metro a mais de escavação, você está gastando 1 metro linear a mais de estaca, mas eles calculam o volume desse metro, um estaca de diâmetro de 25. É mais volume de concreto também. Tá? Aí você gera, quando você escava, você está gerando um bota fora, que nós chamamos. Então, aquela terra proveniente da fundação, se você não for usar para regularizar um terreno, por exemplo, você tem que pagar um caminhão para jogar aquilo lá fora, e você paga por caminhão. Então, são custos. E estamos falando de uma estaca. E se por acaso nessa obra nós tivermos mais de 100 estacas? Então, você pega todo esse gasto que você pensou por 1, multiplica por 100. Então, isso é um projeto de fundação. Você tem que aliar segurança e economia, como todo projeto de estruturas. Tá? Nós temos que fazer alguma coisa que seja seguro o suficiente para a obra e também econômico também o suficiente para o meu cliente. Tá? Ele não pode gastar horrores numa obra, tem que fazer uma obra econômica, tá certo? Um detalhe, quando vocês forem calcular essa tabela aqui, vocês precisam levar em consideração que para cada metro de profundidade, tá, vai ter alteração do seu N médio, para cada metro de profundidade tem alteração da área lateral da estaca, porque a profundidade é de acordo com aquele valor que você está chegando com a sua estaca. Uma estaca de 3 metros não tem a mesma área lateral do que uma estaca com 4 metros. O N médio numa estaca de 3 metros só vai até os 3. Não, vocês não vão pegar o resto do N médio, tá? Para calcular o N médio. É só até aquela profundidade que vocês estão calculando. Então, é basicamente o exercício que nós fizemos para a capacidade de carga admissível da estaca, né, total, mas vocês vão dividir isso para 3 metros, faz o cálculo, 4 metros, outro cálculo, 5 metros, outro cálculo, 6 metros, outro cálculo. Tudo certo? Então esse aqui é o exercício dessa nossa aula, tá? Espero que tenha entendido. Vou fazer só algumas pequenas correções aqui, que eu como reparei agora, a nível só de ortografia mesmo. E já estou postando o material para vocês também em PDF naquela nossa pasta compartilhada, tá certo? Dúvida que vocês tiverem, fico à disposição. Lá na pasta também estará disponível o trabalho para vocês desenvolverem de maneira individual com entrega quando nós retornarmos às nossas atividades. Mas, qualquer momento, se tiverem dúvidas, estarei à disposição, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.